Na manhã em que o nome de Elisa Lam voltou às manchetes internacionais, ninguém imaginava que aquele caso se transformaria em um dos maiores mistérios da internet moderna. Antes mesmo de seu corpo ser encontrado, algo já parecia errado. Uma jovem turista havia simplesmente desaparecido dentro de um hotel localizado em uma das cidades mais movimentadas do planeta. Los Angeles nunca para. Pessoas entram e saem o tempo todo. Câmeras observam cada corredor. Funcionários trabalham dia e noite. Ainda assim, Elisa Lam sumiu sem testemunhas, sem pedidos de socorro e sem qualquer explicação imediata. Agora imagine você, viajando sozinho para outro país, hospedado em um prédio desconhecido, acreditando estar vivendo apenas mais uma experiência comum. E então, de repente, algo muda, algo acontece, algo que ninguém consegue explicar até hoje. Antes de continuarmos, eu quero que você responda nos comentários. Você acredita que uma pessoa pode desaparecer completamente em um lugar cheio de gente, sem que exista intervenção de terceiros? Elisa Lam tinha apenas 21 anos quando iniciou sua viagem pela costa oeste dos Estados Unidos. Filha de imigrantes chineses estabelecidos no Canadá, ela levava uma vida aparentemente comum, dividida entre estudos universitários e reflexões pessoais publicadas em seu blog online. Ali, Elisa escrevia sobre ansiedade, pressão social, identidade e saúde mental. Seus textos revelavam uma jovem introspectiva, sensível e extremamente consciente das próprias emoções. Muitos anos depois, leitores voltariam a analisar cada palavra escrita por ela, tentando encontrar sinais premonitórios. Mas naquele momento, Elisa era apenas mais uma jovem tentando descobrir seu lugar no mundo. A decisão de viajar sozinha representava a independência, era uma tentativa de crescimento pessoal. Ela planejou o roteiro cuidadosamente, reservou hospedagens econômicas e compartilhou o itinerário com os pais, mantendo contato diário. Essa rotina de ligações se tornaria um detalhe fundamental para a investigação, porque Elisa nunca deixava de ligar. Nunca. Quando chegou ao Hotel Cecil no centro de Los Angeles, nada indicava perigo imediato. O prédio imponente carregava a arquitetura clássica dos anos 1920, mas escondia um passado perturbador que poucos turistas conheciam completamente. Ao longo das décadas, o hotel havia sido cenário de suicídios, mortes inexplicáveis e até hospedagem de assassinos em série. O local havia se tornado símbolo da decadência urbana da região conhecida como Skid Row, uma área marcada por vulnerabilidade social extrema. Mas Elisa provavelmente enxergava apenas um hotel barato em localização central. Nos primeiros dias tudo parecia normal. Ela visitou pontos turísticos, publicou fotos e manteve comunicação constante com a família. Até que, subitamente, o padrão mudou. As ligações cessaram, mensagens deixaram de ser respondidas. O silêncio começou pequeno e rapidamente se transformou em desespero familiar. A polícia foi acionada. Buscas começaram dentro do hotel. Funcionários foram interrogados, quartos verificados, corredores analisados. Nada, nenhum sinal de luta, nenhuma saída registrada, nenhum pedido de ajuda. Era como se Elisa tivesse evaporado dentro do edifício. E então surge o elemento que mudaria completamente o rumo do caso: o vídeo do elevador. O vídeo divulgado pela polícia de Los Angeles parecia à primeira vista apenas mais um registro comum de câmera de segurança, granulado, silencioso, em preto e branco. Mas bastaram poucos segundos para que investigadores e, posteriormente, milhões de pessoas ao redor do mundo percebessem que havia algo profundamente perturbador naquela gravação. Elisa Lam entra no elevador aparentemente tranquila. Aperta vários botões quase ao mesmo tempo, algo incomum para alguém que simplesmente deseja subir ou descer alguns andares. Em seguida, ela recua para o canto, como se estivesse tentando se esconder de alguém que estaria do lado de fora. E aqui começa o verdadeiro mistério. As portas permanecem abertas por um tempo anormalmente longo. Elisa olha repetidamente para o corredor. Dá passos cautelosos, sai, volta, move as mãos de forma estranha, quase como se estivesse conversando com alguém invisível. Agora eu quero que você pense comigo e responda nos comentários. Quando você assiste esse vídeo, a impressão que tem é de medo, confusão ou interação com alguém que simplesmente não aparece na câmera? Investigadores analisaram cada segundo da gravação. Especialistas em comportamento tentaram interpretar sua linguagem corporal. Alguns afirmaram que ela parecia assustada, outros sugeriram desorientação mental. Houve quem defendesse que Elisa acreditava estar sendo seguida. O mais intrigante é que durante todo o tempo, ninguém aparece entrando ou saindo do elevador. Nenhuma sombra, nenhum reflexo, nenhum movimento externo visível.
Ainda assim, suas reações indicavam claramente que ela respondia a algum estímulo. E esse detalhe transformou o caso em fenômeno global. O vídeo foi publicado online e rapidamente milhões de pessoas começaram a criar teorias próprias. Fóruns inteiros surgiram dedicados exclusivamente a decifrar aqueles minutos. Alguns usuários perceberam algo curioso. O elevador parecia não responder imediatamente aos comandos. Isso levantou hipóteses técnicas. Estaria alguém segurando o elevador em outro andar? Existiria falha mecânica? Ou Elisa teria pressionado o botão de hold, que mantém as portas abertas temporariamente? Técnicos posteriormente explicaram que múltiplos botões pressionados podem confundir o sistema temporariamente. Mas essa explicação nunca satisfez completamente o público, porque o comportamento dela continuava difícil de explicar apenas por um problema técnico. Enquanto o vídeo viralizava, outro problema surgia dentro do hotel. Hóspedes começaram a reclamar da água. A pressão estava baixa. O gosto era estranho. Alguns relataram coloração escura. Funcionários foram enviados ao topo do prédio para verificar as caixas d'água responsáveis pelo abastecimento. O que encontrariam ali transformaria definitivamente o caso em algo macabro. Quando o funcionário abriu a tampa de um dos reservatórios, encontrou o corpo de Elisa Lam em estado avançado de decomposição. Ela estava dentro da caixa d'água, que abastecia quartos, torneiras e chuveiros do hotel. A descoberta chocou até investigadores experientes. O acesso ao telhado era restrito. Alarmes deveriam disparar caso alguém utilizasse determinadas saídas. As tampas dos reservatórios eram pesadas. Surge então a pergunta central que permanece viva até hoje. Como Elisa chegou até ali sozinha? A autópsia indicou ausência de sinais claros de violência física externa. Não houve confirmação de agressão direta. Objetos pessoais foram encontrados próximos. Suas roupas estavam dentro do reservatório junto ao corpo. O relatório oficial apontou afogamento acidental, associado a episódio relacionado à saúde mental. Elisa fazia uso de medicação para transtorno bipolar, e exames indicaram níveis inconsistentes dos remédios em seu organismo. Para autoridades, a hipótese mais provável era desorientação psicológica seguida de acidente. Mas para grande parte do público, essa explicação abriu ainda mais perguntas do que respostas. Se foi acidente, como ela acessou o telhado sem ser vista? Por que cães farejadores não localizaram o corpo durante buscas iniciais? Como alguém conseguiria abrir e entrar em um reservatório alto e pesado sem ajuda? Você acredita que uma sequência improvável de eventos pode explicar tudo, ou sente que ainda falta uma peça essencial nesse quebra-cabeça? Teorias começaram a surgir em escala massiva. Algumas apontavam o envolvimento de terceiros, outras sugeriam falhas graves de segurança do hotel. Houve até hipóteses conspiratórias, envolvendo experimentos secretos e vigilância governamental, impulsionadas pelo passado sombrio do próprio Hotel Cecil. O local já havia sido associado a mortes misteriosas décadas antes, criando uma aura quase sobrenatural em torno do edifício. Para muitos, Elisa teria entrado em um ambiente já marcado por tragédias sucessivas. Psicólogos trouxeram outra perspectiva. Episódios psicóticos podem gerar paranoia intensa, sensação de perseguição e comportamento errático. Uma pessoa nesse estado pode interpretar ameaças inexistentes como absolutamente reais. Imagine sentir que alguém está atrás de você quando não há ninguém. Imagine acreditar que precisa se esconder imediatamente para sobreviver. Sob essa ótica, o comportamento no elevador poderia representar medo genuíno provocado pela própria mente. Mas mesmo essa explicação encontra resistência emocional no público, porque assistir ao vídeo provoca a sensação difícil de racionalizar. O caso então ultrapassou o campo policial e entrou definitivamente na cultura digital. Investigadores amadores analisaram mapas do hotel, tempos de deslocamento, plantas arquitetônicas e registros públicos. Vídeos no YouTube acumulavam milhões de visualizações. O mistério se transformou em obsessão coletiva, talvez porque ele toque em algo profundamente humano, o medo do inexplicável em ambientes cotidianos. Um hotel, um elevador, um corredor vazio. Lugares comuns que de repente se tornam cenário de algo incompreensível. E aqui surge uma reflexão importante. Por que certos casos nunca saem da memória coletiva? Talvez porque eles não ofereçam encerramento emocional completo. O cérebro humano busca narrativa clara, causa e consequência. Quando essa lógica falha, o mistério permanece vivo. Elisa Lam se tornou símbolo disso. Não apenas uma vítima, mas um enigma moderno amplificado pela internet. Agora eu quero saber sua percepção sincera. Depois de tudo que você ouviu até aqui, qual hipótese parece mais plausível para você? Um acidente trágico causado por desorientação? Falha de segurança extrema? Intervenção de alguém nunca identificado? Ou algo que simplesmente ainda não compreendemos totalmente? Porque independentemente da explicação escolhida, uma coisa permanece incontestável.
Uma jovem entrou viva em um hotel movimentado e foi encontrada semanas depois em um local praticamente impossível de alcançar sem levantar suspeitas. Entre esses dois momentos existe um vazio de respostas que continua intrigando investigadores, especialistas e milhões de pessoas até hoje. E talvez o aspecto mais perturbador seja este: o vídeo do elevador ainda existe. Pode ser assistido repetidamente. Cada visualização gera nova interpretação, novo detalhe, nova dúvida, como se o caso se recusasse a ser encerrado definitivamente. E eu deixo você com a pergunta final que mantém esse mistério vivo mais de uma década depois. Estamos diante de uma tragédia explicável que parece sobrenatural ou de um evento onde a verdade completa jamais veio à tona? Comenta sua teoria, porque nos próximos casos vamos continuar explorando histórias reais que desafiam lógica, investigação e percepção humana. Afinal, alguns mistérios não permanecem vivos por acaso. Eles permanecem porque talvez ainda não tenhamos feito as perguntas certas.